Graça e paz, meus amados irmãos. Meus irmãos, nós nos sentimos alegres nesta noite em podermos nos ajuntar mais uma vez e prestar ao Senhor o nosso culto. Que nós possamos continuar no mesmo espírito de adoração, de reverência ao nosso Deus e possamos estar atentos para a mensagem de Deus desta noite. Eu convido a amada igreja a abrir a Bíblia, que todos possam abrir suas Bíblias na carta de Paulo aos Colossenses. No primeiro capítulo nós vamos ler os versos de 1 a 8. Colossenses capítulo 1, verso 1 até o verso de número 8. Convido a igreja a se colocar de pé para que façamos esta leitura. Diz assim, meus irmãos, a santa palavra de Deus. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, o nosso Pai. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós. Como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade, segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus, nosso Pai eterno, estamos, ó Deus, aqui na Tua presença, reunidos, ó Senhor, neste santuário, neste lugar consagrado, dedicado ao Teu louvor. Estamos aqui, ó Deus, gratos porque Tu nos resgataste, nos salvaste, nos chamaste, ó Deus, e nos trouxeste para o Teu reino eterno. Ó Senhor, nós Te agradecemos por este culto, pelo que já foi realizado até este momento, e Te pedimos, continua, Senhor, a falar aos nossos corações, e agora nós Te rogamos que o Senhor faça compreensível a Tua palavra aos nossos olhos, ao nosso entendimento, aos nossos ouvidos. Fala, Senhor, através do Teu servo, fala a cada coração, aos que já Te pertencem, ó Deus, fortalece cada vez mais. Aos que ainda não têm o Senhor Jesus como Salvador, abre-lhes o entendimento para que possam chegar ao pleno conhecimento da verdade. E glorifica, ó Deus, o Teu nome através de nós. Te rogamos pelos irmãos doentes, os que não podem estar conosco. Tu sabes as necessidades e as dificuldades que cada um tem enfrentado. Aos que estão viajando, aos que estão ausentes por outras causas, por outros motivos, o Senhor conhece a cada um. Sê com cada um, ó Deus, guardando, livrando, protegendo e conservando o Teu povo, ó Deus, para a Tua adoração, para o Teu louvor e para a glória do Teu nome. Abençoa os que estão ouvindo e assistindo a essa transmissão
Continua conosco, ó Deus, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Podem assentar, meus amados irmãos. Meus irmãos, nós pedimos a todos que permaneçam com suas Bíblias abertas no texto, onde vamos meditar e extrair a mensagem de Deus nessa noite. E começamos aqui, meus irmãos, lembrando que nenhuma força no mundo é mais poderosa do que o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, segundo nos diz o apóstolo Paulo na sua carta aos Romanos, no capítulo 1 e no verso 16. O Evangelho, meus amados, ele é poderoso porque ele procede do céu. A origem do Evangelho não é na terra, é no céu. O Evangelho, ele foi preparado e concebido na eternidade, não foi no tempo. Aonde o Evangelho chega, ele age transformando vidas. Famílias inteiras são salvas, cidades inteiras são transformadas, e nós temos exemplos disso. Não há nenhuma força que possa deter o avanço do Evangelho. Não há nenhuma arma que possa destruir os efeitos do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a nossa salvação, para a salvação do pecador. Observem, meus amados, que a igreja de Colossos, embora estivesse localizada numa cidade pequena, uma cidade sem uma grande projeção e sendo também aquela igreja muito provavelmente uma pequena congregação, ou seja, uma igreja pequena, aquela igreja ela experimentou grandes milagres e ela foi testemunha de grandes feitos. Conforme nós lemos aqui nesse texto sagrado, nós podemos compreender que aquela pequena igreja, ela exerceu uma influência notória naquela região. E aqui, meus amados, nós podemos destacar alguns pontos desse texto, por isso pedimos que você permaneça com sua Bíblia aberta para acompanhar conosco. Olha o versículo 2, o que é que diz? Aos santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus, que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Aqueles irmãos, eles eram santos e fiéis. Meus amados irmãos, o que nós mais precisamos é ser santos e fiéis. O que Deus requer do seu povo é fidelidade. A Escritura nos diz que o que se requer de nós é que cada um seja encontrado fiel. A Escritura aqui nos diz que aqueles irmãos, eles eram santos. A palavra santos aqui no original, ela significa diferente, separado. Ela tem o sentido de dedicado exclusivamente a Deus. Esse termo aqui, essa palavra santo, ela significa alguém que foi separado de forma exclusiva para Deus. Os santos são aqueles que foram separados por Deus para glorificá-lo. Essa palavra, meus amados, ela não está se referindo a alguém que foi
canonizado ou alguém que foi beatificado. Essa é uma realidade que não tem amparo algum nas Escrituras. Essa prática da canonização não tem poder nenhum para transformar alguém em uma pessoa santa. Isso é uma concepção estranha ao Evangelho. O que torna o homem santo, meus irmãos, é o poder de Deus, é o Evangelho de Deus, é a palavra de Deus que nos transforma, que nos faz santos. E nesse sentido, todos nós somos chamados por Deus para ser santos. A ordem que nós temos, ela começa desde o Antigo Testamento e ela continua se repetindo no Novo Testamento, é essa: sede santos, porque o Senhor é santo. Deus vai dizer ao povo: sede santos, porque eu sou santo. O apóstolo Paulo, ele diz: sede santos assim como Ele, o Senhor, é santo. Por isso todos nós fomos chamados para ser santos. Assim como aqueles irmãos lá de Colossos, que foram arrancados das entranhas do paganismo. Aquele povo, irmãos, era um povo que vivia na idolatria, era uma cidade gentia, uma cidade pagã, uma cidade idólatra, e eles viviam na idolatria. Era uma cidade que adorava vários deuses, eles eram politeístas, serviam a muitos deuses. Porém, meus amados irmãos, quando se converteram a Cristo, eles tornaram-se santos. Por quê? Porque eles foram separados por Deus e para Deus. Foram separados com qual objetivo? A fim de viverem em novidade de vida. E a partir do momento que aqueles irmãos, eles foram separados por Deus e separados para Deus, eles então passaram a viver uma vida nova, deixando a idolatria, deixando os falsos deuses, deixando os ídolos e adorando única e exclusivamente ao Senhor, adorando única e exclusivamente a Deus. Apesar de ser uma cidade idólatra, cheia de superstição, cheia de incredulidade, existia também naquela cidade pessoas com uma fé vibrante, uma fé fundamentada, uma fé bem firmada em Jesus Cristo. E observe, meus irmãos, isso é motivo de gratidão para o apóstolo Paulo. Ele diz que quando orava pela igreja, ele agradecia a Deus. Olha o versículo 3: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Aquela igreja tornou-se motivo de alegria na vida do apóstolo Paulo. Aqueles irmãos tornaram-se motivo de gratidão. Irmãos, que coisa maravilhosa! Que coisa maravilhosa é quando nós nos lembramos da igreja e nos alegramos, quando nós nos lembramos da igreja e damos graças a Deus. Lutemos, meus irmãos, pela pureza da igreja, pela nossa santificação. Lutemos, meus irmãos, para sermos encontrados fiéis e sermos considerados de fato e de verdade santos e fiéis irmãos em Cristo Jesus, para que todas as vezes que nós nos lembrarmos da igreja de Cristo, todas as vezes que nós nos lembrarmos da igreja local a qual nós participamos, da igreja da qual nós somos membros, da igreja da qual nós fazemos parte, mas que todas as vezes, meus irmãos, que nós nos lembrarmos da igreja, nós tenhamos alegria, nós possamos render graças a Deus, nós possamos nos alegrar em estar aqui, meus irmãos, em alegria, em comunhão, em gratidão a Deus, adorando juntos ao nosso Deus, tendo o prazer de estar aqui, para que não seja apenas uma coisa que a gente fala, para que não seja apenas uma coisa que a gente canta, meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos atos do Senhor, que isso seja verdade na nossa vida,
quando nós lemos o Salmo e até quando nós cantamos, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor, que isso seja uma verdade em nosso coração. Que nós tenhamos alegria, meus irmãos, porque nós somos fruto desse Evangelho. O que foi que nós aprendemos hoje pela manhã? O Evangelho é quem gera a igreja. Nós fomos gerados por essa palavra bendita, essa palavra santa, essa palavra poderosa. Foi o Evangelho quem nos gerou em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, nós precisamos ter alegria em Deus, alegria uns nos outros, alegrias na igreja. Uma das reflexões também que a nossa lição de hoje pela manhã nos levou a fazer é refletirmos não só a nossa relação pessoal e individual com Deus. É claro que todos nós devemos refletir e lutar pela nossa comunhão com Deus. Isso é uma luta mesmo, porque o tempo em que nós estamos vivendo é muito mau e difícil. E nós precisamos lutar com nós mesmos para manter essa comunhão com Deus. Mas observe, meus irmãos, uma outra reflexão que foi feita, ou pelo menos a lição de hoje nos levou a fazer, é refletirmos sobre a nossa comunhão com Deus enquanto povo de Deus, enquanto uma coletividade, enquanto corpo de Cristo. E nós não podemos deixar isso de lado. Nós temos dito aqui, irmãos, quando nós nos reunimos, esse culto ele é coletivo. O seu culto individual você presta em casa. Quando a gente vem aqui, nós nos encontramos e nos ajuntamos para prestar a Deus um culto conjunto. Alguns chamam o culto coletivo, outros chamam do culto institucional, pensando na ideia da coletividade, do grupo. E observe, meus irmãos, quando nós nos ajuntamos, nós precisamos da aprovação de Deus como povo. Quando a gente lê o profeta Isaías, quando a gente lê o profeta Amós, o que é que Deus está dizendo? Quem chamou vocês aqui? Por que é que vocês estão se juntando para prestar culto? Eu não quero culto de vocês não, porque o culto de vocês está cheio de iniquidade. Mas observe, meus irmãos, a palavra de Paulo com aquela igreja é essa: eu dou graças a Deus, dou graças sempre a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós. Observe, meus irmãos, o Evangelho ele produz a igreja, e o Evangelho ele produz fé, e essa fé ela é a fé em Cristo. Um evangelho que não produz a fé em Cristo não é o evangelho de Deus. Jesus Cristo é o centro do evangelho. Tudo no evangelho aponta para Ele. O evangelho aponta para a sua encarnação, para a sua vida, para a sua morte, para o seu sacrifício, para a sua ressurreição, para a sua ascensão. O evangelho, meus irmãos, ele aponta para o seu retorno, a sua segunda vinda. Isso é a essência do Evangelho. O Evangelho é Cristo. Agora observe, aqueles cristãos, eles receberam as ricas bênçãos divinas. Antes eles marchavam para a condenação eterna. Antes eles andavam perdidos, sem Deus e sem salvação. Antes eles andavam como nós cantamos: eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Porém agora, meus amados irmãos, eles encontraram a Cristo, eles receberam a Cristo, e eles então receberam da parte de Deus graça e paz. Ainda no versículo 2 ele diz: graça e paz a vós outros da parte de Deus. O que é a graça? A graça é um dom imerecido.
O que é a paz, meus irmãos? A paz é o fruto da reconciliação com Deus que nós temos por meio de Jesus Cristo, por meio do sacrifício de Cristo na cruz. Portanto, quando Deus nos presenteia com a sua graça, nós recebemos também a sua paz. O homem pecador não pode atrair o favor de Deus por si mesmo. O homem pecador não pode merecer, ele não tem condições, ele não consegue merecer o favor de Deus. Deus é muito santo e o homem muito pecador. Deus é perfeito e o homem é imperfeito. É por isso que o homem não pode atrair o favor de Deus por si mesmo. É por isso que o homem precisa da graça de Deus. Em seu estado natural, o homem ele só tem rejeitado a Deus, ele tem ignorado a Deus, ele tem desobedecido a Deus. Portanto, de acordo com o que nos ensina a Escritura, o homem por si mesmo, ele não merece o favor de Deus. Nós não merecemos, irmãos. E a Escritura nos pergunta: o que é que tendes que não recebeste? O que é que nós temos que não foi graça de Deus? Que não foi recebido por graça? Nós não merecemos o favor de Deus, mas em graça Ele nos deu. De forma incompreensível, Deus nos deu o seu favor, perdoando os nossos pecados e nos dando de graça a vida eterna. Isso é a graça de Deus. E é essa graça de Deus que nos traz a paz com Deus. O que é que o profeta Isaías vai nos dizer? Que o castigo que nos traz a paz estava sobre Cristo. Então nós recebemos a graça de Deus, e essa graça de Deus, ela nos traz a paz com Deus. E aí, meus irmãos, nós nos tornamos cidadãos de dois reinos. O que é que ele diz? Os santos e fiéis irmãos que se encontram em Colossos. Aqueles irmãos, eles se encontravam em Colossos. Se Paulo estivesse escrevendo uma carta para nós hoje aqui, igreja de Cupira, ele ia dizer: os santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Cupira. Nós somos santos e fiéis, nós somos cidadãos do céu, cidadãos do reino de Deus, mas nós também temos um endereço aqui na terra. Na sua oração sacerdotal, Jesus disse que não pedia para o Pai tirar os crentes do mundo. Na oração, Jesus disse: eu não peço que eu os tire do mundo. Eles estão no mundo. E eu não peço que os tires do mundo. Eu peço que os livre do mal. Nós estamos no mundo. Cada um de nós tem um endereço. Cada um de nós tem uma moradia aqui na terra. Cada um de nós tem uma família. Cada um de nós tem um CPF. Isso nos torna cidadãos desse mundo, e nós o somos, até o dia em que Cristo nos levar. Mas enquanto peregrinarmos neste corpo, nós somos cidadãos desse mundo, mas nós também, irmãos, nos tornamos cidadãos do céu. Por quê, irmãos? Porque nós estamos em Cristo. Observe que ele diz ainda no verso 2: aos santos e fiéis irmãos em Cristo. São irmãos em Cristo, eles estão todos em Cristo. E eles estavam, aqueles irmãos lá, estavam em Colossos. Portanto, eles estavam em Cristo e estavam em Colossos. Eu e você, nós estamos em Cupira, mas nós estamos em Cristo. Em Cristo nós somos um, e nós somos cidadãos do reino de Deus. Por isso, irmãos, o cristão, ele se move em duas direções. Ele encontra-se em um lugar, é um povo, uma sociedade que se estabelece nesse mundo.
mas ao mesmo tempo ele também está em Cristo. Ele também é cidadão do céu. Lembrando o hino do pastor Armando, né? Hoje tu és cidadão do céu. Nós somos cidadãos daqui, mas nós somos cidadãos do céu. Isso nos diz tanta coisa, meus irmãos. Isso nos diz tanta coisa. Se somos cidadãos dos céus, meus irmãos, nós temos coisa mais importante para nos preocupar do que meramente as coisas dessa terra. Porque as coisas dessa terra são passageiras, mas as coisas do céu são perenes. As coisas dessa terra se perdem. Quantas vezes nós ouvimos história, ou talvez nós mesmos já tenhamos passado, ou quem sabe alguém ainda vai passar pela experiência de um dia ter muita coisa e no outro dia perder tudo. Eu nunca me esqueço daquela história daquele homem que já foi considerado o homem mais rico do Brasil, e que de um dia para o outro, acho que você sabe de quem eu estou falando, foi considerado por muito tempo o homem mais rico do Brasil, e de um dia para o outro ele perdeu toda a sua fortuna, perdeu tudo. Isso pode acontecer com qualquer um, mas observe, irmãos, o que é que Jesus diz? Não ajunteis tesouro na terra, onde o ladrão pode roubar, a traça e o ferrugem pode corroer ou consumir, mas ajuntai tesouro aonde? No céu. O que é, meus irmãos, ajuntar tesouro no céu? É claro que a gente precisa entender bem essa dinâmica, né? Essa tensão aí. Eu não estou dizendo aqui que todo mundo vai parar de trabalhar e vamos ficar todo mundo dentro da igreja agora. Não vai ter como, né? Porque o sustento vem de onde? Porque, observe, não se esqueça, nós somos cidadãos de dois reinos. Enquanto cidadãos do mundo, a gente precisa trabalhar, a gente precisa ganhar dinheiro para sustentar a família, para ter aquilo que é necessário. Nós precisamos disso. Agora, nós, como cidadãos do céu, nós devemos focar a nossa atenção naquilo que é mais importante, naquilo que mais importa, e ajuntar o tesouro aonde o ladrão não pode roubar, o ferrugem não pode comer e não se pode perder. E para isso, irmãos, nós não podemos negligenciar a nossa vida espiritual, a nossa vida com Deus, tanto a nossa vida pessoal com Deus, como também a nossa vida em comunidade, como povo de Deus. Nós estamos vendo na escola dominical quanto que é necessário que o crente, que o cristão verdadeiro, ele viva a vida diária da igreja, a vida comum da igreja. Então, o que eu estou dizendo aqui não é abandonar o trabalho, não é deixar de trabalhar, não. O que eu estou dizendo aqui é que é preciso que haja um equilíbrio, porque a vida de muita gente hoje em dia está desequilibrada. Tem muito cristão que está vivendo uma vida desequilibrada. Vive do trabalho e para o trabalho e não se lembra de Deus. E está ajuntando tesouro na terra e se esquecendo de ajuntar o tesouro no céu. Isso é muito sério. Onde é que está o teu tesouro? Onde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Agora observe, meus irmãos. Ele diz no verso 3 e no 4: damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Aqueles irmãos, eles tinham uma fé em Deus. Eles tinham a fé em Cristo, como Paulo diz aqui. Mas eles também viviam uma vida de amor para com todos os santos. Aqueles cristãos ali de Colossos, eles tinham um relacionamento certo com Deus e um relacionamento certo com os homens. Observe o equilíbrio que nós acabamos de falar.
Paulo dá graças a Deus pelos irmãos lá de Colossos, por causa da sua fé em Cristo e por causa do seu amor para com todos os santos. A fé os ligava a Deus e o amor os ligava aos homens. Observe, irmãos, a nossa fé nos liga a Deus. Mas o amor, que é mandamento bíblico, é quem nos liga aos nossos irmãos. E aí é isso que vai nos levar a viver essa vida em comunidade e a ter, irmãos, essa alegria quando se lembrar da igreja. A ter de fato essa alegria quando a gente disser assim: eu vou para a igreja, eu vou me reunir com os meus irmãos, eu vou adorar a Deus junto com os meus irmãos. Observe, meus irmãos, a fé comprova a sua realidade quando ela atua pelo amor. O que é que Tiago diz? Tu dizes que tem fé, mas tu não tens obras. Tiago diz o quê? Mostra-me a tua fé sem obras, que com as minhas obras eu te mostro a minha fé. O que é que significa isso? Observe, meus irmãos, o apóstolo Paulo diz lá em Gálatas, no capítulo 5, verso 6: porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão e nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Dizer que tem fé, todo mundo diz. Dizer que é santo, todo mundo pode dizer. Qual foi o ensino de Jesus a esse respeito? Pelos frutos se conhece a árvore. Pelos seus frutos os conhecereis. A fé e o amor são a essência do grande mandamento de Deus ao seu povo. 1 João 3,23, ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho. Isso aqui é o primeiro mandamento, aqui que João está nos lembrando, que creiamos em o nome de seu Filho. Para a nossa salvação é preciso crer em Cristo. E você que está aqui, se você ainda não creu em Cristo para a sua salvação, saiba que você precisa fazer isso. Entregue a sua vida a Cristo. Tome uma decisão na sua vida, a decisão da sua conversão, de uma mudança de vida. Entregue sua vida a Cristo, clame a Ele para que o seu coração seja aberto, para que a fé seja infundida no seu coração e que você creia em Cristo. Esse é o primeiro mandamento que João está nos mostrando aqui, na primeira carta, no capítulo 3, no verso 23. O seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo. E esse crer aqui, não é crer no sentido de dizer assim: eu sei que Ele existe, eu sei que Ele morreu para nos salvar. Não, é você crer para a sua salvação. É você crer para ter a certeza de que Cristo lhe salvou. Esse é o primeiro. E o segundo é: e que nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que Ele nos ordenou. Observe, meus amados, o cristão era salvo pela fé, ele vive pela fé, ele caminha pela fé, ele vence pela fé. A fé em Cristo, meus amados, ela nos coloca no nosso relacionamento vertical com Deus. A fé, ela trata do nosso relacionamento com Deus, e o amor, ele trata do nosso relacionamento com os irmãos. Fé e amor são dois aspectos fundamentais da vida cristã. E eu posso dizer a você sem medo de errar: ninguém pode considerar-se um cristão se não crê em Cristo. Pode? Não. Ninguém pode considerar-se um cristão se não crê em Cristo para a salvação. Da mesma forma que também não pode considerar-se um cristão de fato se não amar os irmãos. Aqui nós temos em pé de igualdade a necessidade da nossa fé em Deus e do nosso amor aos nossos irmãos. O amor aos nossos irmãos é quem comprova a nossa fé em Deus. Portanto, meus amados irmãos, a fé sem o amor,
não passa de uma mera religiosidade. Como dizem os entendidos, é ortodoxia morta. Fé sem amor é religiosidade apenas. E o amor sem fé é apenas sentimentalismo humano. Portanto, nós precisamos dos dois. Mas observe, meus irmãos, no verso 5 ele diz: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. O cristão é aquele que tem esperança. Aqueles que vivem sem Deus no mundo não têm esperança. Efésios 2:12, o apóstolo Paulo diz: naquele tempo, estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aquele que está sem Deus no mundo, aquele que não tem fé, não tem esperança, caminha para o abismo, caminha para a perdição eterna. Aqueles, porém, que se convertem a Cristo, recebem a promessa da posse plena e definitiva da herança da vida eterna. Irmãos, essa é a promessa bendita e gloriosa do Evangelho para nós, a esperança. A esperança do cristão não é apenas uma possibilidade, não é algo que pode acontecer, não é algo como alguém diz assim: olhe, se Deus achar que eu mereço, então Ele me coloque no bom lugar. Não, o cristão, ele tem uma fé segura, ele tem uma certeza, porque ele tem uma viva esperança. Ele sabe que a sua herança está no céu, o seu tesouro está no céu, e o nosso Salvador virá do céu, e nós iremos morar com Ele eternamente, porque lá está a nossa herança, e lá está a nossa esperança. Paulo fala de uma esperança que está reservada no céu. Olha aí o verso 5 mais uma vez. Por causa da esperança que vos está preservada. Reservada, preservada, está guardada, está mantida. Escrevendo aos Coríntios, meus irmãos, no capítulo 15 da primeira carta, verso 19, Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, o que é que nós somos, irmãos? Miseráveis. Mas não é somente miseráveis, não. É os mais miseráveis. Aqueles que esperam apenas nesta vida, diz o apóstolo Paulo, diz a Escritura Sagrada, são os mais infelizes, os mais miseráveis de todos os homens. Mas nós estamos aqui para trazer a boa notícia, para trazer a boa nova, porque o Evangelho produz na alma do cristão a doce esperança da eternidade, a doce esperança do porvir. O Evangelho é quem nos anima a lutar nesse mundo mau e perverso. Qual é a esperança? Paulo vai dizer lá em 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1: Cristo Jesus é a nossa esperança. Cristo Jesus é a nossa esperança. E aqui na carta de Colossenses, no capítulo 1, no verso 27, ele diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Cristo é a nossa esperança, meus irmãos. Cristo é a nossa esperança da glória. No último dia o nosso corpo vai ressuscitar. A morte do corpo não nos aniquila. Nós não somos vencidos pela morte. A morte não é o fim para nós. A morte não é o fim. Por que, pastor, a morte não é o fim? Porque no último dia nós vamos ressuscitar. Para o cristão, meus amados, morrer é lucro. Morrer é bem-aventurança, é deixar o corpo e habitar com o Senhor, é partir desse mundo mau para estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor, segundo diz o apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses. O cristão sabe que o seu lar não é aqui, ele sabe que essa não é a sua terra, não é a sua pátria. Nós sabemos, irmãos, que essa terra não é a nossa herança.
Os bens desse mundo não são a nossa herança, porque a gente vai deixar tudo. Pedro diz que está sendo tudo entesourado para o fogo. Portanto, a nossa esperança é muito maior. E aí ele vai nos mostrar que nós precisamos então deixar esse mundo, deixar o pecado para crescer na fé. Observe o que ele diz no versículo 5, mais uma vez: por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendestes a graça de Deus na verdade. Observe, meus amados irmãos, o Evangelho estava crescendo, eles ouviram o Evangelho. No versículo 7 ele diz que eles foram instruídos por Epáfras. Epáfras é provavelmente o fundador daquela igreja. Eles foram instruídos por Epáfras, que era um ministro fiel de Cristo, amado conservo e ministro fiel. Eles ouviram o Evangelho. E depois de ouvir o Evangelho, o que foi que eles fizeram? Eles creram no Evangelho. Eles receberam essa mensagem e creram no Evangelho. E uma vez que eles ouviram e creram, e esse é o caminho, não tem outro caminho. Como é que se dá a salvação? A salvação se dá pela pregação do Evangelho, e ao ouvir o Evangelho, o Espírito Santo vai trabalhar no coração do pecador e vai transformar esse coração, e o pecador, ao ouvir o Evangelho, vai se arrepender de seus pecados e vai ser salvo. Não tem outro meio. E ele vai ser salvo através da pregação do Evangelho da cruz, o Evangelho de Cristo. Mas observe, meus irmãos, e depois de salvo, o que é que a gente faz? Era bom a gente ser salvo e já ir direto para o céu, não era? Já saía logo desse mundo mal, já deixava logo essa vida sofrida. A gente sendo salvo e subindo. Mas se fosse assim, quem era que ia ficar para pregar? Então não pode ser assim. Por que é que nós estamos aqui ainda? Porque Deus tem um propósito na nossa vida, meus irmãos. Deus quer nos usar. Por isso nós precisamos ser crentes frutíferos. Aqueles irmãos, depois que ouviram, depois que creram, eles se tornaram frutíferos. O versículo 6 diz que o Evangelho estava produzindo fruto e crescendo no meio deles. Desde o dia em que eles ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. A palavra de Deus é uma semente que precisa ser plantada, precisa ser lançada. O Evangelho precisa ser proclamado. É certo que a palavra de Deus é viva e eficaz, ela tem vida em si mesma. Hebreus capítulo 4, verso 12 nos diz que ela é viva, eficaz e penetrante, é mais cortante do que uma espada de 2 gumes. Mas essa palavra, meus irmãos, ela precisa ser lançada. E quando ela é lançada, quando ela é semeada no coração das pessoas, ela produz fruto. E aqueles que creem em Cristo, eles devem tornar-se frutíferos. Nós não podemos ser salvos para ficar sentados. Outro dia eu falei para os irmãos aqui, né? Daquela figura do crente 3S, que não é um exemplo e nem é um incentivo para ninguém. Crente 3S é salvo, sentado e satisfeito. Não. Aqui ele diz que essa palavra, ela precisa frutificar em nós e através de nós, para que nós possamos também
alcançar outros e que esses outros, ao serem alcançados, continuem alcançando outros, mas para isso é preciso que nós sejamos instruídos e discipulados. O versículo 7 ele diz: segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Epáfras, ele não apenas levou aqueles cristãos a Cristo, mas ele também os instruiu. Nós não podemos, irmãos, permanecer ignorantes das verdades de Deus. O crente precisa aprender, o crente precisa ser instruído, e enquanto nós estivermos nessa terra, nós precisamos aprender. Não podemos ser cristãos imaturos, como bebês espirituais, como diz o apóstolo Paulo. Nós precisamos aprender e ser instruídos a cada dia. Os recém-convertidos precisam ser discipulados. Os crentes mais antigos precisam continuar sendo discipulados, sendo ensinados, sendo orientados, sendo fortalecidos. Até quando, pastor? Até o último dia da sua vida. Porque você nunca vai aprender tudo. Precisamos ser instruídos para cada vez mais servir ao nosso Deus. Eu quero concluir, meus amados, essa palavra. Eu quero concluir fazendo algumas aplicações. Assim como aconteceu com aqueles cristãos de Colossos, Deus nos resgatou das trevas, do paganismo. Ele nos enriqueceu com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Eu e você, agora, nós somos cidadãos de dois reinos. Somos cidadãos terrenos, porque estamos no mundo, mas também somos cidadãos celestiais, porque pertencemos ao reino eterno de Cristo. Deixamos a desesperança, deixamos o paganismo, deixamos a idolatria em que vivíamos e abraçamos a esperança bendita e gloriosa do Evangelho. Que maravilha, meus amados irmãos! E se você ainda não tem essa esperança, ela está bem à sua frente. Se você ainda não tem essa esperança gloriosa do Evangelho, ela está à sua frente, mas é necessário que você se apegue a ela, é necessário que você se agarre a ela, para que você também desfrute da certeza da vida eterna. Se agarre a essa esperança, se apegue a Cristo. E terminando aqui, esse texto também nos ensina que a nova vida em Cristo, ela é frutífera. Deus não nos chamou para ser um peso. Deus não nos chamou para ser arrastado, carregado o tempo todo. É claro que em algum momento, eu ou você, vamos precisar ser arrastado por alguém. Vamos precisar de uma ajuda, de um apoio, de uma compreensão. E cumprindo aquilo que a Escritura nos diz, suportar uns aos outros, levar os fardos uns dos outros. Isso faz parte da nossa caminhada, mas nós não fomos chamados para viver o tempo todo e a vida inteira sendo um peso e um fardo para os outros carregarem. Nós precisamos, meus irmãos, desenvolver uma vida cristã frutífera. Nós fomos chamados estando no pecado, mas não podemos permanecer no pecado. Deus nos chama para um relacionamento sincero com Ele e também com os nossos irmãos. A nossa fé, ela é comprovada pela nossa relação, a nossa fé em Deus, ela é comprovada pela nossa relação com os irmãos. E observe que esse texto ele nos apresenta a tríade fundamental que é fruto do Evangelho em nossas vidas. Deixa eu explicar o que eu estou querendo dizer com isso. Esse texto aqui ele nos apresenta uma tríade fundamental do Evangelho em nossas vidas. O que é isso? Aquilo que eu chamo de tripé.
Fica mais fácil, né? Qual é o tripé que essa passagem nos mostra? E é fruto do Evangelho: esperança, fé e amor. É fundamental para o cristão, irmãos. Se nós tivéssemos que resumir essa mensagem e essa passagem em 3 palavras, seriam essas 3: esperança, fé e amor. Ele nos fala da esperança que aqueles irmãos tinham, que nós precisamos ter. Ele nos fala da fé operante, a fé operosa e frutífera que aqueles irmãos desenvolveram. E nos fala do amor que eles também desenvolveram uns pelos outros. Que Deus nos guarde, que Deus nos conserve, meus irmãos, cada dia mais como crentes frutíferos, cristãos frutíferos, que guardamos a esperança, que vivemos em fé e em amor uns com os outros. Que Deus, pois, nos abençoe.